I am Rubik, the Grand Magus. E aí galera, vou estar passando para vocês agora o tutorial de Rubik no Jungle. E para fazer esse tutorial, vou ter a ajuda aí do The Merciful, vai estar jogando de Wisp, e o MM que está ali no outro time também. De qualquer forma, o Wisp vai me ajudar, ele vai comprar Corre. Nessa estratégia você não pode comprar Corre, você precisa essencialmente desses dois itens, do Observer Ward e do Sage Mask. E com o Observer você tem a chance de colocar os wards em qualquer uma dessas posições e tempo de voltar para ainda fazer a estratégia. Mesmo assim, se você fizesse isso, você ia precisar de comprar mais um pack of wards, mais um pack de wards, e nesse caso eu não vou utilizar. Eu vou utilizar um Ring of Basilos e um Arcane Boots no decorrer desse vídeo. Então eu já vou colocar aqui no Quick Buy também. De qualquer forma, o Wisp, vem cá. O Wisp vai quebrar as árvores aqui pra mim. Eu poderia estar utilizando um tango pra fazer isso. Me linka daí, que eu acho que já dá. Aí quebrou as árvores, que fica ainda melhor. Eu vou até colocar um ward aqui, apesar de que o vídeo original que eu vi, o cara vinha até aqui, não havia quebrado nenhuma árvore. Basta quebrar uma aqui, como eu mencionei. E ele colocava o ward quando ele estava dando a volta, já depois de ter dado o primeiro pull. Eu, no entanto, vou colocar aqui, como eu já estou do lado do acampamento, eu vou esperar um pouco. Mas aqui, ó, vocês têm o alcance, quando vocês colocam o mouse sobre a skill, vocês veem o alcance dessa skill, que significa o quanto, a distância que o herói consegue caçar a skill sem ter que andar. Então já vou ficar posicionado aqui, e assim que o creep nascer, é fundamental que você já pegue e mande ele para baixo. Porque senão não dá tempo dos creeps chegar nele a tempo. Por que que eu prefiro fazer quebrando a árvore e na parte de baixo do que aqui na esquerda? Porque da esquerda o creep pode parar aqui e até você voltar ele consegue te dar pelo menos 2 hits. E quando um creep ou herói ou qualquer um vai dar hit, ele precisa parar, ele não consegue fazer isso em movimento. O que garante a dificuldade de fazer o pull, que acontece dos creeps passarem. Se os creeps passarem, o seu próximo farm vai ficar prejudicado. Bom, no vídeo em questão que eu vi, o cara conseguia fazer a estratégia em 7 minutos, level 6. Eu uma vez consegui fazer em 6 minutos, pegar o level 6. Vamos ver se eu consigo repetir essa façanha. De qualquer forma, eu estou com o meu Ring of Basilos agora, que ajuda no farm, e vou tentar fazer mais um pull. Esse pull aqui é um pouco mais complicado. Acabei perdendo um dos creeps. Porém, eu já vou adiantando pro farm. Eu vou acabar que eu não vou conseguir realmente farmar aqui. Mas eu já estou preparando para a próxima volta dos creeps. 55. Vou ter tempo de chegar aqui e já dar o pull. Tem um posicionamento dos creeps que só funciona na direita. Então tem que ficar ligado com relação a isso. Mesmo nesse momento onde eu estou agora, vocês já podem ficar dando raras. Por quê? Quanto mais cedo o creep morrer quando ele chegar ali, melhor. No entanto, se ele morrer no meio do caminho, ou seja, se o creep de inteligência não estiver dentro desse côncavo aqui mais ou menos, ele vai voltar para trás, e não é o que a gente quer. Acabou que os creeps tomaram muito dano aqui. Eles foram para um alvo totalmente diferente do que estava morrendo. E vai atrapalhar até para farmar aqui. Acho que eu não vou nem farmar aqui, para falar a verdade. Eu já vou passar direto. E vou tentar pegar aqui o creep quando ele renascer. Contanto que não dê problema e tudo aconteça corretamente, ele vai renascer e eu vou poder já continuar o trabalho.
Lembrando que você pode dar o raras. Tem que tomar cuidado nesse momento, ó. Olha quanto dano o creep já tomou por causa daquela catapulta. A catapulta e o creep de inteligência conseguem atacar de bem longe. Então esse creep não pode morrer. Agora eu posso dar mais um hit, porque ele ainda não morre. Chegado lá, posso finalizá-lo. A catapulta não fica aqui, então não se preocupe, ela não fica mesmo. Talvez dependendo da posição, mas eu não encontrei essa posição ainda. Continuando o farm. Nesse posicionamento aqui é ideal que vocês saiam mais cedo, já que vocês não têm bota, para conseguir fazer esse pull. Não vou nem passar por ali porque eu tenho tempo dessa vez. E eu tenho que me preparar para o momento em que o creep esteja nascendo, na casa dos 25, 27 eu tenho que estar posicionado mais ou menos. Bom, peguei o farm, vou pegar agora uma Boots of Speed também. Pra posicionar, e acabou que eu nem estou utilizando tanto tango. Nesse momento, vocês reparem que eu estou aqui já esperando. E no 27 no 27 ao 30 é suficientemente bom para você já fazer esse pull. Lembrando, quanto mais raras você conseguir dar, melhor. Principalmente nessa ursa que é muito forte, dá muito dano nos seus creeps. E perfeito. Vou esperar o creep de inteligência chegar para ele morrer. Lembrando que não pode morrer antes, senão o creep de inteligência volta pelo outro lado. Esses próximos creeps eu vou optar por tancá-los. Vou até comer um tango aqui. Para que os creeps estejam mais fortes ao chegar no próximo local. Lembrando que essa é uma estratégia baseada na experiência que você ganha e não no gold em si. Your middle tower is under attack. Cast asunder. The sorcerer stings. Bom, não vou conseguir farmar esse creep. Vamos embora para a posição inicial. O ward vai acabar agora, hein? Eu tenho que se preparar para pôr de novo. Eu vou colocar vou mostrar até agora como que o cara que fez o vídeo colocou. Ele veio aqui por baixo e colocou dessa forma. Já renovei o ward, que vai estar acabando com 22 segundos mais ou menos. As it pleases me. Bring it on. Lembrando que a skill do Rubik, olha lá, o creep de inteligência não conseguiu voltar a tempo. Nossa, que vontade de utilizar um Fade Bolt aqui por causa da quantidade, mas esses creeps morrem rápido também, não dão tanto dano. Tá bom. Mas justamente, o Fade Bolt é muito bom para utilizar quando o herói tem muito dano. E são 3, por exemplo, aquele que vem o Hellcaller. Porque diminui o dano que eles usam com a skill Fade Bolt, além de eliminá-los mais rápido. Bom, vou pegar level 6 em 7 minutos. Mesmo assim, deu pra vocês terem uma ideia de como é bom essa estratégia. Por quê? Porque você garante mais um solo pro seu time. O cara no bot tá solando com facilidade de um pull. Acontece que o time adversário está recebendo menos creeps de toda vez que eu faço um novo pull. E praticamente esses creeps morrem aqui. Então eles nem veem a experiência sendo perdida. E acaba sendo muito bom. Então de qualquer forma eu tô aí level 6 com 7 minutos. De qualquer forma, galera, se vocês tiverem gostado, se acharam interessante, dê um inscrito aí no canal. Curta o vídeo também. E prepare-se para novos tutoriais que nós vamos estar sempre fazendo.
Beleza? Então até o próximo vídeo e fiquem com Deus.